Fala, professor, tudo bom? Boa noite, boa tarde, eu não sei que hora que o senhor está assistindo esse vídeo. Professor, dentro desse trabalho que o senhor pediu para a gente, né, como não vai ter que apresentar em sala de aula, eu tive uma ideia, espero que o senhor goste da ideia, né? Acredito que é mais fácil a gente mostrar o projeto falando, apresentando, né, do que às vezes só por escrito, né? Talvez na parte escrita fique um pouco vago. Então eu vou estar gravando esse vídeo, vou disponibilizar um link para o senhor, e se o senhor, né, gostar do formato ainda tá bom, vai dar certo. Senhor, dentro da proposta que o senhor fez para a gente, né, encontrar uma melhoria ou uma inovação, né, na parte agropecuária relacionada à nossa atividade ou alguma atividade que a gente conheça. Então, eu como trabalho na usina, a gente tem bastante ideia, bastante coisa que a gente acaba enxergando, acaba modificando. Muitas vezes nem registrado é, né? A gente só vai lá e faz e acaba indo embora, a gente nem registra, né? Mas na Cocal a gente tem uma meta por encarregado, né? Anualmente, são 2 kaizens por ano, que é onde a gente tem que bolar um projeto mesmo, né? Que seja de melhoria, que seja, né, para facilitar a nossa atividade. Então eu resolvi pegar um projeto que eu elaborei essa entre safra passada agora, que é uma melhoria no processo de cobrição. É só uma introdução para o senhor entender o X da questão do trabalho, né? No ano retrasado a gente tinha bastante dificuldade na atividade de cobrição, né? Hoje aqui na Cocal Paraguaçu nós só temos o plantio manual, não temos mais mecanizado. Então 100% do nosso plantio é o manual. Então a gente tinha muita dificuldade na cobrição, o serviço ficava péssimo, o trator não parava na linha. A gente procurou diversas formas, fizemos algumas modificações no equipamento, né, no implemento do cobridor mesmo, no trator, né, vimos se era calibragem de pneu, lastragem, tentamos de tudo, né? Aí nós, por último, a gente teve essa ideia, que é o projeto, e foi uma ideia que melhorou muito, né? Revolucionou a nossa atividade de cobrição, tanto é que a gente padronizou nas 2 unidades, tanto de Paraguaçu quanto Anadiba, e é uma simples mudança, né? Que fez uma diferença enorme no nosso plantio desse ano, gerou bastante resultado. Foi feito um investimento em dinheiro, porém esse investimento acaba sendo menor do que se fosse gasto em diária de rural, por exemplo, igual a gente teve no ano retrasado. Aí eu vou estar apresentando para o senhor, espero que o senhor goste do formato aí, do projetinho também. Não é nada tecnológico, né, nada inovador, mas é bem legal, né, vou estar apresentando. Dentro da tecnologia do Kaizen, né, da forma de pensamento, tem os 7 desperdícios. E dentro desses 7 desperdícios, o meu projeto ele se encaixou em produção em excesso, má utilização do capital humano, que era quando a gente utilizava rural que foi contratado para plantio, a gente usava para fazer recobrição, né? Então isso não era o ideal. E tempo de espera, beleza? Aqui é a descrição do processo. O processo de cobrição é uma etapa do plantio manual, conforme eu já te falei, onde realiza a aplicação de produtos químicos e depositando a terra em cima dos soleiros de cana. É uma forma bem simples de explicar, né? Mas é uma atividade de extrema importância no plantio, que é onde a gente vai aplicar os insumos, né? Inseticida, fungicida, nematicida. Hoje em dia tem bastante biológico também, né? Parte nutricional. Aí o problema que a gente encontrou é que os toletes estavam ficando bem descobertos durante o processo da atividade, devido à falta de estabilidade do equipamento, né? A gente constatou que o principal problema era a falta de estabilidade do cobridor, não parava na linha, os operadores tinham dificuldade. E o problema que isso ocasionava era o retrabalho, né? Tudo que começa com re, a gente costuma falar que não é bom, né? Tipo uma recobrição, quer dizer que a cobrição não ficou muito boa, né? Então a gente tem que fazer o retrabalho, né? A recobrição, realizar a atividade que novamente, né? Então o impacto que a gente teve foi o retrabalho e o desvio da mão de obra que era focada para plantio, né? A mão de obra sempre é contratada para realizar o plantio, né? Tem as outras atividades, carpa, tudo, mas o principal é o plantio. Antes
Esse aqui é um antes e depois, né, da parte de Show, Fusu e mudar. A quantidade de atividade continua a mesma. O que mudou foi a quantidade de tempo que eles gastavam para realizar a atividade. Por exemplo, a gente sempre vai ter a atividade de recobrição. Por conta de boca de rua, muitas vezes o implemento acaba não cobrindo. Só que é diferente a gente fazer uma área que a cobrição está inteira boa, né, só está uma boca de rua, alguma coisinha, algum detalhinho para a gente fazer, do que fazer uma área inteira que ficou 100% ruim, entendeu? Então uma coisa que era para demorar tipo 1 hora para fazer, com 30 pessoas de rural, por exemplo, acaba demorando um dia inteiro. Né? Então essa que foi a mudança. Por isso que a gente continuou com o mesmo tanto de atividade, só mudou o tempo. Né? Antes a gente gastaria 67 horas e depois abaixou para 51 horas. Teve uma redução de 24% de uma para outra. Aqui é um desenho que a gente faz, né? Mas é o trator cobrindo e as pessoas realizando atividade de recobrição. É bem simplesinho, só para entender, né? Para quem não tem conhecimento do processo. Se o senhor olhar aí, professor, na foto da esquerda, a gente tinha um pneuzinho, que era um pneu de carro, era 14 ou 13, eu acho. E foi colocado, né, tinha um pistão para regular a altura desse pneu, porém ele não teve resultado, ele era um pneu muito pequenininho, né, não dava estabilidade, muitas vezes ele nem acabava nem pegando no fundo do sulco, pelo tamanho dele, né, que era bem pequeno. A gente andou pesquisando, fizemos algumas visitas em outras usinas também, e foi onde a gente viu esse modelo da direita, que é um pneu maior, né? Eu não sei ao certo que aro que ele é, mas ele é um pneu maior que ele vai dentro do sulco e ele vai pressionado por uma mola ainda que dá pressão nele, né? Então ele vai o tempo inteiro dentro do sulco mesmo, dando estabilidade para o trator. Né? A modo tipo, prático, se o senhor pegar o equipamento, né, e for realizar a atividade de cobrição, o senhor pode largar do volante do trator que ele vai tranquilamente, sabe? Ele não perde a direção, né? Não perde o controle. Então foi onde a gente fez essa mudança. Na foto da esquerda é no ano retrasado, quando a gente tinha outro tipo de... A gente já tinha dificuldade, então a gente fez o experimento, só que não deu certo. E na foto da direita foi onde a gente fez o teste, deu certo, e a gente implementou em 100% a nossa frota de cobridor. Hoje todos os implementos, inclusive os novos que a gente compra, já vêm com esse pneu. É um pneu que não dá manutenção praticamente, ele tem uma durabilidade enorme, porque ele não gasta, né? Só anda dentro do sulco, mas tem uma função muito grande que é dar estabilidade. Aqui as contas que a gente faz em relação antes do Kaizen e depois, né? Então, a gente pegando, por exemplo, uma área de 50 hectares, para a gente fazer a recobrição de uma área de 50 hectares antes, a gente gastaria 67 horas, que daria 2,79 dias, com uma turma de 30 pessoas, a gente colocou. Vamos colocar que de todas as áreas que a gente fez, né, teve que fazer 30 vezes essa atividade bem focada na recobrição que o serviço ficou muito ruim. Então a gente fazendo essas 30 repetições vezes as 67 horas, daria 2.010 horas, né, dividido por dias, daria 83,7 dias desperdiçados. Por exemplo, esses 83 dias que o rural gastou fazendo recobrição, ele podia estar focado fazendo plantio. O custo de recobrição por hectare em 2022 foi a média de 63,01 centavos por hectare. Depois do Kaizen, a gente também seguiu o mesmo padrão. Pegamos 50 hectares, né, um exemplo de uma área de 50 hectares, né, e onde lá no antes do Kaizen a gente gastaria 67 horas, depois a gente diminuiu para 51. Então, em vez de 2,79 dias, baixou para 2,1. Como eu já falei para o senhor, a gente tem atividade de recobrição, porém o que vai mudar é a qualidade da cobrição. Se a qualidade estiver boa, vai ser uma atividade com menos tempo, né? Vai gastar menos tempo para fazer. E se for uma cobrição ruim, vai gastar mais tempo. Seguindo o mesmo raciocínio aí, né? Com 30 repetições no ano, 30 vezes 51 horas, daria 1.530 horas, que resultaria em 63 dias. A gente
fazendo a diferença, né, do antes e depois, daria diferença de 480 horas, 20 dias, né? Então a gente pega, por exemplo, um rural, né, uma turma de rural que é contratada para plantio, né, e ela vai sendo desviada para fazer outra atividade. 20 dias planta muita cana. Então, por exemplo, uma meta que era para acabar em tal dia, ela acaba sendo atrasada, né, coisa de 20 dias, por exemplo, por conta de serviços extras que não estavam na programação. Aí no ano de 2023 o custo de recobrição por hectare estava 58,90, média, né, que a gente gastou, e a diferença em reais de um ano para o outro dá 4,11 reais. No ano de 2023 nós plantamos 6.933 hectares de desdobra e nós tivemos um custo de R$ 436.853 com recobrição só. Para a gente implantar esse kit, né, de melhoria, um kit custa R$ 8.000. Né? Aqui na unidade Paraguaçu a gente tem 7 implementos cobridores, então gastaria 112 mil. Né, para fazer, gastaria não, gastamos, né, para fazer essa implementação. No ano de 2023, usando a média de reais por hectare, né, o preço, que é 58,90, o nosso plantio aumentou, né, aumentou um pouco menos de 1.000 hectares, mas aumentou. Né, nesse ano de 2023 a gente plantou 7.557 hectares, né, e o gasto com recobrição foi de 445.107. A gente fazendo nessa economia que a gente fez no slide anterior, que é os 7.557 hectares plantados vezes os 4,11 reais, daria uma economia de R$ 31.141. O tempo de duração do kit é indeterminado, né? Vai do bom uso, então não tem previsão de quando nós vamos precisar comprar outro pneu, precisar comprar outra mola, então não tem como colocar o gasto dele, né? Então, considerando que deu 9% a mais da capacidade de plantio, em praticamente 3 anos esses kits serão pagos e começaremos a ter lucro, que é o que está acontecendo. Esse projeto ele foi feito no começo do ano, esse depois aqui, por exemplo, do ano de 2023, foi feita uma suposição, mas se cumpriu, né, a suposição que foi feita e o nosso projeto segue dando certo. Aí na coluninha direita aí, a gente tem a redução de custo, né, por hectare, R$ 4,11 por hectare. Outros ganhos que a gente teve no projeto foi o principal, né, foi melhorar a qualidade da atividade de cobrição, a padronização da quantidade de terra, que muitas vezes a gente tinha a atividade boa, porém caía muita terra, né, e a cana, o senhor sabe, se cair muita terra não nasce, se cair pouca terra também não nasce. Então, em é preferível que caia menos, para a gente fazer recobrição com rural, do que caia muito, porque não tem como, daí o senhor vai ter que ir lá e tirar a terra. Então, a gente conseguiu obter uma padronização muito boa na atividade de cobrição, o serviço melhorou 100%, e a redução do uso de mão de obra para recobrição. Como eu já citei algumas vezes, a gente conseguiu direcionar o rural que foi contratado para o plantio mesmo, né, para a gente ter maior disponibilidade, né, da mão de obra, usar para outras atividades que forem necessárias. Beleza? Aí, professor, esse foi o projeto, eu espero que o senhor tenha gostado da ideia. Não é nada, como eu te falei, não é nada tecnológico, porém é um projetinho bom, simples, que dá bastante diferença, né? A gente que trabalha no dia a dia em usina, né, seja no campo, seja em usina mesmo, a gente tem bastante coisinhas que a gente vai vendo, vai elaborando, né? Muitas vezes não é nada muito tecnológico, mas tem um efeito gigantesco, né, no nosso dia a dia, no nosso ano, por exemplo, na nossa safra. Então são ideias assim que a gente acaba pegando com o projeto, né? Esse aí foi uma ideia que deu super certo e tá dando ainda, graças a Deus. Beleza? Espero que o senhor tenha gostado. Qualquer dúvida eu estou à disposição.